E eu acho um dos melhores filmes de terror do ano, então vale muito a pena assistir. Esse eu vou estar passando, eu não quero desmaiar, não. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Eu sou Marcela Zanetti. Marcelo, eu tô muito empolgado hoje, porque a gente vai começar a nossa maratona de episódios especiais de terror, porque a gente é tudo vendido para os Estados Unidos. Eu não sei em que momento de loucura da minha vida eu falei, vamos sim fazer um mês de conteúdo de filme de terror. Então, como esse vai ser o primeiro episódio, eu acho que a gente pode passar uma rápida agenda para vocês do que a gente vai fazer esse mês. Então, a gente abre o mês com esse episódio, que, bom, vocês já leram a thumb e o título, vocês já sabem do que a gente vai falar, mas daqui a pouco eu explico um pouco melhor, então esse vai ser o primeiro. A gente vai fazer 2 episódios que a gente vai falar sobre filmes de terror que são lançamentos agora de outubro. Sim. Certo? E o último episódio do mês, vocês não podem perder, porque a gente vai colocar a Marcela para assistir um dos filmes de terror mais assustadores dos últimos tempos. E a gente vai fazer um react disso. Vocês vão ver a reação da Marcela assistindo em primeira mão Invocação do Mal. Então, assim, se vocês gostam de ver tortura, esse é o momento para vocês, né? Eu acho importante a gente fazer esses tipos de conteúdo. Eu acho legal, assim, acho que as pessoas querem ver eu me ferrando. Mas saiba que vai ter vingança. Eu não faço nada, nenhum almoço sai de graça, entendeu? Mas tudo bem. Então a gente tem, assim, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que gosta muito da temática Halloween, dessa coisa, nossa, muito vendida para os Estados Unidos. Mas assim, essa coisa, eu sou uma menina básica, sabe? Eu quero tomar meu Pumpkin Spice Latte. Eu quero ver a decoração de fantasma no TikTok. Então, assim... Quer ir na festa com a sua fantasia de Darth Vader? Era uma ótima fantasia, tá? Vamos colocar a foto. Deixa as pessoas julgarem. Mas, assim... Então, eu achei que tudo bem, vai. Vamos fazer alguma coisa de terror, né, Eric? Exatamente. E hoje eu acho que é um dos episódios mais divertidos porque a gente pediu pra vocês contarem qual o filme de terror que mais te assustou. Nas nossas próprias redes sociais, então a gente abriu uma caixinha e vocês mandaram as sugestões. Então já fica a dica, se você ainda não segue a gente, primeiro você vai se inscrever aqui no YouTube, no canal da Opinião que Ninguém Pediu. Se inscreve, deixa um like, ativa as notificações, o famoso sininho. Deixa nos comentários aqui se faltou algum filme que você gostaria que a gente tivesse citado aqui nessa lista. Também deixa aqui nos comentários qual foi o filme de terror que mais te assustou. Sim. Você também pode seguir a gente lá no Spotify, que também dá para assistir em vídeo pelo Spotify. Você pode assistir a gente por lá. Não esquece de se inscrever, dar 5 estrelas. É um projeto independente, precisamos da sua ajuda e a gente sempre deixa uma enquetezinha lá, uma pergunta, então também usa esse espaço para engajar. Nas outras plataformas de podcast também se inscreve, segue a gente para poder ouvir toda vez que sai um novo episódio e siga-nos nas redes pessoais. A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com 2 S e I no Instagram e Paulucci no TikTok. Eu no Instagram tô como _Marcela Zanetti. Marcela com L só, Zanetti com 2 T's e I. Ô, Eric... E eu esqueci, desculpa, eu esqueci também. Siga a gente no TikTok lá no Opinião que Ninguém Pediu. Sim. Ô, Eric, mas eu queria saber, você que é tão connoisseur de filmes de terror, qual é o filme de terror que mais te deu medo? Sommelier de susto, cara. Qual é o filme de terror que mais te deu medo? Aí é importante a gente salientar que a pergunta é qual mais te deu medo, não qual você não mais o melhor, você gosta. não o favorito. Exato. É o que você mais ficou fudido da cabeça mesmo depois. Eu tenho 2, que um deles até foi citado aí entre as pessoas que citaram. Eu vou deixar pra falar um pouco mais depois desse filme na hora que ele aparecer. Mas o primeiro que me deu mais medo foi O Grito. A versão ocidental, que é a pior, inclusive. A oriental é melhor. Mas eu fiquei uns 3 dias sem dormir depois que eu assisti no cinema. Porque nos anos 2000 eu já gostava de filme, sempre gostei de filme de terror. E nos anos 2000 eu tinha esse prazer de ir ao cinema assistir absolutamente qualquer filme de terror que estreasse. E o segundo filme
Contatos de Quarto Grau, que é um filme de ET, com a Mila Foi Jovovich. assim que começou seu medo. Não, o medo já Sua tinha fobia. começado antes com o ET de Varginha, mas pelo fato de eu já ter medo de ET, esse filme me traumatizou bastante. Esse filme tinha um lance que ele se promovia como uma história real, e depois descobriram que era o hoax, que era uma história falsa. O filme é ruim, mas tinha umas cenas que me assustavam bastante. Não, pelo amor de Deus. O filme de terror... Eu tenho muito medo de sentir medo, né? Acho que esse é um dos problemas pelos quais eu não assisto filme de terror. E um dos motivos por que você precisa assistir o último episódio de outubro. Né? Jesus amado. Então, assim, muitos filmes de terror que eu fui assistir, eu fiquei, tudo bem. Mas teve um que eu fui obrigada a assistir, inclusive obrigada a assistir por Eric Paulucci, que eu acho que foi o filme que mais me deu medo até hoje, que é Host, da Netflix. Lançou ali no meio da pandemia, né? Um filme que conta ali como se fosse uma chamada de Zoom. E a gente precisou assistir pra gravar o finado Pode Assistir. E tem toda a minha opinião lá, se você quiser voltar e ouvir. Mas é um filme, assim, que dá muito susto e que brinca muito na coisa de você... É meio imersivo, assim, sabe? Coloca muito você naquele lugar de ser a pessoa que mora e faz reunião de Zoom e mora sozinha, etc. E eu moro sozinha, então foi muito complicado pra mim assistir no meio da pandemia isso e ter que ficar sozinha. Foi horrível. Acho que foi um dos filmes que mais me deu medo, assim, medo. E eu tinha muito, muito medo de premonição quando eu era criança. Muito, muito Sério? medo. Porque o meu medo é, tipo, essas coisas possivelmente acontecerem comigo. Uma reação do meu corpo, assim, quase, sabe? Então, assim, quanto mais a bublé das ideias, tipo assim, Hereditário. Eu entendo, e vou falar um pouco mais sobre, mas não me traz tanto medo quanto, tipo, premonição, que era uma coisa assim, meu Deus, eu posso morrer colocando a mão na pia, entendeu? Então, assim, eu acho que esses são os meus dois, assim, exemplos que eu tenho que acabar com a minha cabeça. Justo. Mas vamos então, Eric, sem mais delongas. Vamos pra galera. Vamos pra galera, porque a gente, assim, primeiro eu queria agradecer, entendeu? Porque foi a vez que a gente mais recebeu respostas. Exato. Então, assim, a gente teve até que fazer um ranking de filmes que as pessoas mais sentiram medo. E muita gente sente medo dos mesmos filmes, o que eu acho que é muito legal quando tem essa... E diz muito sobre as gerações das pessoas muito, também, muito, que elas muito. mais sentem medo. Mas a gente vai fazer um countdown aqui, então a gente vai começar pelos filmes que menos singulares. Menos citados. A Natália Lima falou Hora do Pesadelo, grande Fred Krueger. Um clássico, né? Eu adoro assistir Kill Count, né? Então muitas das referências que eu tenho são de Kill Count, né? Mas eu cheguei a assistir o Hora do Pesadelo primeiro. O antigão. O antigão. Não o remake merda. Não o remake. E aí é que tá, né? Pra mim, eu não sinto tanto medo vendo coisas que são muito antigas. Porque, né, os efeitos que não são... Mesmo que sejam CGI ou sejam efeitos mais... como é que fala? Práticos. Você tá vendo ali que aquilo lá é falso, né? Então, pra mim, assistir filmes dos anos 80 de terror é muito mais tranquilo do que assistir filmes de 2006, por exemplo. Justo. Então, eu entendo pra quem tava ali vivendo a época que realmente a Hora do Pesadelo... Mano, você tem medo de dormir, é um negócio que é meio pancada, né? Assim. E é uma parada que, tipo assim, vários filmes de terror aí, que até que aparecem aí, esse lance é um momento que você tá muito... despido de qualquer você não tem o que fazer, reação. né? Exato, não tem o que fazer. Eu acho que Hora Ótimo do Pesadelo é um bom filme, assim, pra clássico, vocês aí. terem Quem medo. nunca assistiu, precisa assistir. Aí a Stephanie Guimarães falou A Órfã. Outro ótimo filme. Eu tenho uma boa história sobre A Órfã. É um desses filmes da minha vida que, assim, eu assisti obrigada e não fiquei tão... Tinha mais medo do medo. Daqueles filmes de, tipo assim, você vai... Tem, sei lá, 13 anos e de repente tá todo mundo na casa de um amigo e a gente alugou esse filme aqui, só tem esse filme pra gente ver, a gente vai ver filme de terror, sim. E eu lembro de só gostar de A Órfã, assim. É legal, um bom filme. É um bom filme mesmo. Ele tem até o plot twist é ótimo. Ele tem até uma vibe mais suspense, né? Assim, tem poucas cenas, assim, que tem susto e tal, assim, tem uma ou outra, mas no geral ele é mais suspense. Recentemente saiu o segundo, né? Sim. E é uma bosta, mas o primeiro é muito bom, vale a pena assistir também. Aí, a gente tem... A Jéssica Menassi falou 2 filmes. Ela falou Evil Dead Rise,
que saiu recentemente, que só o trailer Excelente já filme. me deixou a bublé das ideias. Eu me recuso a assistir esse filme. É um filme que eu desmaiaria com certeza. Tenho certeza absoluta. É possível. E The Medium, que esse eu não tô conhecendo. Não conheço também. Vou dar uma pesquisada depois. Se vocês conhecerem aí, deixa nos comentários o que vocês acham sobre esse filme. Mas o Evil Dead Rise, que a tradução é... Como é que fala? A Ascensão, A né? Ascensão do Mal? Não. Não, acho que é a Ascensão. Só a Ascensão? Evil Dead Ascensão. Eu Ah, acho que entendi. Não, é a morte do demônio, Ascensão. A morte do demônio, a morte do demônio. Exato. Eu amo que todos os filmes de terror parece que eles têm o mesmo título. É muito ruim. Assim, não posso falar muito sobre comédias românticas, que também parece que todas elas têm o mesmo título. Mas às vezes eu sinto que a gente tá falando de um filme e aí eu vou descobrir que é completamente diferente, assim. É sempre a morte de alguém, o demônio Ou te pega. do medo. Do Alguma medo. coisa do medo. Exato. Exato. Mas a Evil Dead Rise é um ótimo filme, é uma continuação do remake do Evil Dead. Evil Dead é um clássico do Sam Raimi da década de 80. Sim. A continuação, o remake é muito bom também. E essa continuação, ela é uma continuação, mas ela funciona sozinha. Não precisa assistir o primeiro filme para entender. É só você saber o básico do universo Evil Dead. Tem um livro que invoca demônios e esse livro é lido e dá merda. É basicamente isso. Excelente E filme. aí, desculpa te interromper, Imagina. eu sinto, assim, que a impressão que fica é que eles também fizeram uma transição pra, tipo, o mais gore possível, né, conforme os filmes foram passando. Porque ele começa como um filme meio de, tipo, espíritos mesmo, né, e termina agora com um negócio que é... Então, na real, ele sempre teve essa pegada gore. Só que o lance é que quando era o Sam Raimi fazendo lá, tem 4 filmes, na verdade. Tem o primeiro filme 2 vezes e tem 2 continuações. Porque era um filme que era um projeto de faculdade do Sam Raimi, que depois que conseguiu uma distribuição foi regravado, e ele fez mais 2 continuações. Ele tinha uma pegada mais trash no começo, ele tinha até uma vibe meio que a gente gosta de chamar de terrir, né? Que é tipo aquele terror que é tão exagerado que você dá uma risadinha é junto. engraçado. A partir do remake, já foi para um caminho bem gore, bem sangue espirrando na tela. E esse segundo filme mantém isso. E parece que teremos um terceiro filme aí com essa mesma vibe, tipo, no mesmo universo, outra história. Entendi. Se tiver, vai ser muito bom. Aliás, Evil Dead Rise está disponível na HBO Max, pra quem quiser assistir. E eu acho um dos melhores filmes de terror do ano. Então, vale muito a pena assistir. Esse eu vou estar passando, eu não quero desmaiar, não. E aí, o Pedro Ornelas falou, um filme francês de 2006. Caraca, gente, vocês realmente assistem filmes de terror. Eu nem sabia que tinha... Bom, falando aqui a pessoa que só assiste filmes de terror americano, né? Mas achei interessante. E a Maria Eugênia falou Fogo no Céu, que era um filme que passava à tarde no SBT sobre um caso que teoricamente foi baseado em fatos reais, de um cara que foi abduzido. Eu gosto muito de como a gente coloca... muito desses filmes que a gente tem muito medo... Tem muito mais a ver com as nossas experiências deles quando a gente era criança e como essa coisa do desconhecido brincava na nossa mente quando a gente era criança, do que necessariamente coisas que realmente, hoje em dia, que um Evil Dead Rise, por exemplo, que é tipo, o gore, não sei o quê. A gente tem tanto medo de, tipo assim, morrer, é a primeira vez que você entende que, tipo, as coisas ruins podem começar a acontecer. E aí eu acho que isso impacta que às vezes as pessoas nem têm um filme tão bizarro, mas que realmente E essa premissa de ser baseado em fatos reais também é um negócio que dá pra ver, que aparece em muitos filmes aí que a gente vai citar e que é o que dá um cagaço, assim, né? Porque enquanto você tá assistindo um filme de terror e você sabe que é um filme, você fala, pô, isso é um filme, você vai tomar um susto, não sei o quê, mas é uma história criada e tal. Quando ela é baseada em fatos reais, você fala assim, ih, caralho. Putz, pode. E de novo, a coisa do imersivo. De novo, a coisa do pode acontecer comigo. E o pode acontecer comigo, eu acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas não assistem e um motivo pelos quais as pessoas assistem filmes de terror. Sim, né? Total. Então, eu acho que esses são bem faca na caveira mesmo. Depois disso, vem uns que começam a ficar mais polêmicos, que a Ana Flávia falou Olhos Famintos, ridículo, eu sei. E Olhos Famintos tem uma polemiquinha aí, né? Tem uma polêmica pesada. Olhos Famintos é um filme que eu até achei que ele ia ser citado mais vezes, porque quem cresceu nos anos 2000, esse filme era um filme bem famoso em locadora, cara. Muita gente alugava. É um filme que fala sobre uma galera, bom, é o clássico de
slasher, assim. É uma galera que o carro quebra e aí eles são atacados por uma criatura. Que é a princípio é um cara, depois eles descobrem que não é exatamente um cara. Esse filme ele tem uma problemática enorme, ele tem continuações e tal, mas recentemente o diretor de Olhos Famintos foi preso por posse e divulgação de pornografia infantil, assim. O cara tá preso, tem muitos canais especializados de terror, muitas mídias de terror que até se recusaram a falar qualquer coisa sobre o terceiro filme, que saiu um pouco depois de ter rolado toda essa treta. Então, fica a dica aí que às vezes a realidade é muito mais assustadora que a ficção. É isso mesmo. E falando em realidade ou não realidade, o Bruno Reis falou Bruxa de Blair. Ah, esse filme é muito bom, cara. Eu adoro. E ele brinca justamente do não sabemos o que tá acontecendo, né? Exato. O Bruxa de Blair, eu acho que ele é um filme que foi legal ele aparecer aqui, porque eu considero ele um dos filmes mais importantes dentro do cinema de terror. Ele não criou, mas ele trouxe pro mainstream o found footage. Sim. Que é um gênero que se popularizou demais, especialmente mais recentemente. É um gênero que dá pra você brincar muito, especialmente hoje em dia, com redes sociais, com computador e tal. Então, essa vibe do found footage foi muito, muito, muito trazida por conta de todo o sucesso que Bruxa de Blair fez. E eu acho que vale até, se você tiver interesse, vale a pena pesquisar um pouco sobre a campanha de marketing do Bruxa de Blair. Sim. Um filme que tinha um orçamento baixíssimo, foi gravado daquele jeito mesmo ali que vocês veem e tal, pouco orçamento. E eles fizeram uma campanha de marketing que eles criaram um site fake para contar a história da Bruxa de Blair, do caso e tal. Então, no início ali dos anos 90, ali na metade dos anos 90, a galera começou a descobrir a internet. E sem saber que nem tudo que tá na internet... É bom, verdade? tem gente até hoje que não sabe, né? Que nem tudo que tá na internet é verdade. Mas você pesquisava sobre Bruxa de Blair e você caía num site que basicamente atestava que o filme era real, assim, né? Que o caso que o filme tava contando era real. Então foi um filme que fez um sucesso estrondoso. Durante muito tempo foi o filme de terror com maior bilheteria de todos os tempos e tal. Um dos maiores faturamentos da história do cinema, porque foi um budget baixíssimo e gerou uma bilheteria enorme. Então, que legal que esse filme foi citado. Se você não assistiu, agora tem um remake recente. Sim. Que é legalzinho, mas eu acho que o legal é você assistir o filme original. Esse filme é muito bacana, cara. Eu sei que algumas pessoas não gostam, acho que ele é meio parado e tal, mas eu acho que ele tem uma importância muito grande dentro da história do cinema de terror. Sim. Palestrou demais. Não, a gente sabia que esse episódio ele ia conter palestrinhas do Eric, Com né? certeza. Mas tudo bem. O Luqueira, grande Luqueira, sempre presente em nossos corações, poderia estar aqui, inclusive, falou, nunca consegui terminar de ver A Bruxa, travo sempre nos primeiros 5 minutos. Cara, A Bruxa é um filme que não é pra qualquer um, né? Eu acho que... É o com a Anya Taylor-Joy, né? Cara, é um desses filmes de terror que inaugurou essa nova era de terror, que é um pouco mais cabeça, tem bastante simbologia e tal. Eu não acho ele um filme tão assustador, pra ser bem sincero. Eu acho que ele tem muito essa questão da ambientação, de você saber se a história tá rolando mesmo, ou se é alguma coisa dentro da cabeça dela e tal. Tem o bodão preto lá, né, o Philip, O bode preto chama Philip? Chama Philip. Meu Deus. Black Phillip, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano. E é um filme muito bom também, cara. Vale a pena assistir, é muito legal. Mas, de novo, ele é um filme que ele tem um ritmo bem, bem lento, assim. Mas é um filme que vale muito a pena ver. Um filme do Robert Eggers, aí, que é um dos principais cineastas aí dos últimos tempos. Verdade. Então, é um cara que vocês vão ouvir muito. E eu acho que ele já tem dado esses indícios que ele tá meio que saindo de ficar rotulado como só um diretor de terror. Sim. Tem feito outras coisas aí. Fez recentemente aquele filme com o de Viking lá. O The Northman. Então, é um cara que realmente tem muito futuro. Aí a gente tem... A Vitória Soares falou Sobrenatural. Outro ótimo filme, cara. Que filme é esse? Eu não sei. Sobrenatural é um filme que é do James Wan. Antes do Invocação do Mal, ele fez esse filme. E esse filme, ele é com Patrick Wilson também. Então, eu tava achando que era tudo a mesma coisa. Não é.
É porque tem essa confusão por conta do Patrick Wilson. Mas o Sobrenatural é legal porque ele é sobre uma família que se mudou pra uma casa. Eles começam meio que a ser assombrados dentro dessa casa. O filho cai da escada e entra em coma. Só que os médicos falam que a saúde dele tá ok. Não tem nenhuma explicação pra ele estar em coma. E aí eles descobrem que, na verdade, o filho herdou uma característica do pai, que é projeção astral. Então ele tá preso num outro plano. E aí o pai tem que ir lá buscar ele. Nossa. Mano, esse filme é bem maneiro e tem uma cena que tem um jumpscare, uma cena bem famosa, que é o Patrick Wilson numa sala de jantar durante o dia, e aí a câmera vira e aparece um diabão atrás dele. Nossa, eu achei que isso era Invocação do Mal. Não eu tinha é, certeza não absoluta é. que era É Invocação do sobrenatural. Mal. Eu tava crente de que era isso que eu ia ver hoje, depois da gravação. Esse filme, inclusive, tem uma história maneira que ele foi feito pelo James Wan e pelo um outro brother dele lá, um roteirista, que tá trabalhando nessa franquia Sobrenatural até agora. O 5º filme saiu esse ano, aí faz pouco tempo, A Porta Vermelha. Eu assisti e não gostei. Mas esse filme tem uma história da hora que ele foi feito de forma bem independente pelo James Wan. Então ele quis fazer o filme certinho, ele editou na casa dele e tal. E esse filme possibilitou ele a dar voos mais altos com todo o Invocaverso que ele criou depois. Entendi. Bem maneiro, vale a pena assistir também. O primeiro e o segundo são muito bons, depois vai... O Lucas Pósito falou Os Outros. Esse aí eu lembro de... de novo, é filme de locadora, né? O filme que todo total. mundo alugava ali com a Nicole Kidman. E eu acho que é um filme que o plot twist trouxe mais fama pra ele do que talvez o medo dele mesmo. Com certeza. Eu acho que de novo, ele é um filme, ele tem toda a atmosfera de terror, mas eu acho que ele é um filme que ele tem mais elementos de suspense do que propriamente de terror, assim. É mais essa questão dessa construção da expectativa dentro do filme ali, de saber o que tá acontecendo, né? Sobre uma família que tá numa casa durante, acho que a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, e eles estão meio que esperando o pai voltar da guerra, e enquanto isso eles começam a avistar fantasmas dentro da casa. Tem um plot twist genial, é muito bom. Esse filme aí, o Lucas me contou uma história muito boa, que ele falou que esse filme ele tem um cagaço inacreditável, e tem uma cena específica sobre uma fotografia que ele morria de medo dessa cena. E ele falou que um dia ele sempre foi bunda mole. Desde a nossa infância. O cara não tá nem aqui pra se defender. Não, mas ele assume esse lado dele. E ele falou que ele mudou pra morar sozinho. Ele tinha medo de dormir sozinho, então ele deixava a TV ligada. E um dia... Erro de principiante. É a luz acesa, não a TV ligada. A TV ligada traz assombrações. E ele deixou a TV ligada, ele tava assistindo, sei lá, Warner Channel, alguma coisa assim, estava vendo Big Bang Theory antes de dormir. E ele disse que ele dormiu. E no meio da noite ele acordou por algum motivo, e o que estava passando na Os TV, outros... na cena que ele tem mais medo, cara. Nossa, eu tinha deixado o apartamento. Eu tinha deixado. Ele falou que hoje em dia, quando ele dorme com a TV ligada, agora é só na ESPN mesmo. Só pra ter certeza que não vai ser... Pelo amor de Deus. Nossa, eu teria morrido de medo. Nossa, sinto muito por você, Lucas. Aí, um que eu achei que ia ter mais gente falando, mas que você vai falar bem depois... Que é O Grito, o Lucas Barani falou. Um filme que me deu um cagaço inacreditável, assim, quando eu assisti. O Grito é um filme inicialmente japonês, depois teve... Provavelmente a maioria das pessoas assistiu a versão ocidental, a versão whitewashing do Grito. Eu acho que era com a Sarah Michelle Gellar, se eu não me engano. E é um filme que ele dá um cagaço, porque justamente nessa época, nos anos 2000 ali, teve muito filme japonês importado pelos Estados Unidos e que fizeram a versão ocidental. O Chamado, O Grito, Espíritos, todos os filmes que fizeram muito sucesso no Japão e vieram pra cá. E é um filme maneiro porque ele tem essa vibe de, tipo, ter momentos de susto em lugares que você não espera. Tem uma cena específica que ele citou quando ele citou o filme e que eu também tinha um medo desgraçado, que é uma cena onde o fantasma lá da Kayako aparece embaixo da coberta enquanto a pessoa tá deitada. Recentemente teve um remake do Grito, estrelado pelo John Cho. Não é legal, não vale a pena. E também teve uma série, O Grito, na Netflix, acho que estreou em 2020. Sim, eu lembro disso. Também não é legal não, cara. Mas assiste depois a versão, se você já assistiu a ocidental, assiste a oriental, a versão japonesa. É muito boa. Muito bom.
E aí, pra gente fechar nossa rodada de filmes singulares, pra começar a chegar nos campeões, no ranking, nas cabeças. a gente tem o Leandro Bicudo que falou Assim na Terra como no Inferno. Filme claustrofóbico. Filme claustrofóbico. Um found footage. Um found footage, é verdade. Um neto de Bruxa de Blair. Eu gosto muito da premissa, porque eu acho a história do Inferno de Dante muito legal, assim, a questão toda de ter, né, ido passar pelos 7 anéis do inferno ali, acho todo o arco muito legal. E tem essa coisa da redenção também, mas realmente é muita claustrofobia pra um filme só. Eu tenho muitos pavores diferentes. Acho que esse que é o problema de eu assistir filme de terror. Assim, ficar preso. Esses filmes de terror que é tipo assim, essas pessoas são 10 pessoas, um tanque de oxigênio para sobreviver, 50 metros de profundidade. Entrou numa caverninha, eu já acho que tá errado, completamente errado. Esse filme vale muito a pena assistir também, cara. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de preconceito com os found footages mais recentes. Esse filme é muito legal, ele tem uma premissa interessante, que é um grupo de historiadores, uma dupla de historiadores contrata uma galera que está acostumada a entrar nas catacumbas lá de Paris, que são catacumbas reais, você pode visitar elas, inclusive, se você for para Paris. E eles contratam essa galera para ir para as catacumbas porque eles desconfiam que existe uma sala secreta nas catacumbas que tem, sei lá, o Santo Graal, tem alguma relíquia, alguma coisa assim. É a pedra... Pedra filosofal. Filosofal, é literalmente a pedra filosofal. Então é o Harry Potter do Harry Potter do capeta. E aí o que acontece é que eles descobrem que eles estão entrando fundo demais. E não tem mais como. O único jeito de sair é ir mais fundo ainda. Exato. E aí esse que é o problema. É muito legal esse filme, vale muito a pena. Ótimos sustos. Bom, agora a gente começa o nosso top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 6, vamos lá. Top 6 de medos das pessoas. Se você não assistiu nenhum desses filmes aí, já pode ir anotando pra assistir, porque acho que todos eles valem a pena. A gente começa com o que eu acho que todo mundo teve medo quando era criança, que é Brinquedo Assassino. O Rafa Monteiro e o Felipe Blumen falaram de Brinquedo Assassino. Eu acho que é um filme... Assim, eu não tenho muito medo de boneco. De todos os medos que eu tenho, boneco é o de menos. Mas que Chuck fez alguns estragos, porque quem não teve medo da Eliana de 1 metro? Que ficava andando. E o Fofão, entendeu? O Fofão era literalmente o Chuck com uma gigantesco, com um cara de saco. E gigantesco. Tinha muito mais oportunidade de matar uma criança do que o Chuck. E levava o punhal dentro ainda. Nossa Senhora. Tinha essa história aí. Tinha. Cara, Brinquedo Assassino é engraçado, né? O primeiro filme, eu acho que ele marcou muitas pessoas porque ele era um filme bem terror mesmo. Sim. E eu acho que ele tinha essa questão de subverter um símbolo infantil, que é um boneco, assim, sabe? Sim. Então, isso tirava muito da zona de conforto. Depois o filme foi ficando bem galhofa, a ponto de que eles assumiram a galhofa total mesmo, e fica a sugestão aí na Star Plus, tem a série do Chuck, é verdade. A série recente, tá indo pra 3ª temporada, que ela é galhofa total, assim, abraçaram a zoeira. Eles até tentaram, em 2019, né, trazer um que fosse mais terrorzão, assim, mais gore, né, com a Aubrey Plaza, inclusive. Mas, que era realmente... tipo um Chuck meio assistente de casa, ele tinha inteligência artificial. Nossa senhora, as pessoas elas não sabem usar inteligência artificial pra fazer filmes ainda. Aí depois disso, a gente tem Invocação do Mal. Olha aí. O Bruno Reis e o João Pedro falaram de Invocação do Mal. Eu, como achava até agora que Sobrenatural era Invocação do Mal, eu não sei nem o que falar sobre Invocação do Mal. Então, assim... Não sabe nem o que te aguarda. Não sei nem o que me aguarda. Invocação Deus do que Mal me perdoe. é muito mais assustador que Sobrenatural. Muito mais. É o da Annabelle? A Annabelle aparece em Invocação do Mal. E ela, tipo, depois tem os filmes dela depois e tal, mas não tem um cruzamento tão direto na história. Entendi. Invocação do Mal, como você vai saber no episódio sobre Invocação do Mal, ele conta a história de uma família que compra uma grande propriedade rural. É a mesma história, então. É sempre essa família aí, né? O Rony MTV e tal. E eles começam a ser assombrados e eles contratam o casal Warren, que são investigadores paranormais, super famosos lá nos Estados Unidos. Dizem que é baseado em fatos reais, que é baseado num dos casos dos Warren, né? Eles são pessoas reais, não são fictícias.
e eles chamam os Warren pra ajudar eles pra entender o que tá acontecendo ali na casa, assim. Então essa é a premissa principal. É um filme muito maneiro porque eu acho que ele... Cara, é um filme que já virou um clássico moderno, na minha opinião. E eu acho que ele traz... Ele traz de volta um gênero do terror que tinha se perdido, que é a casa mal-assombrada. Ele tem muito esse aspecto da casa ser um elemento de terror e tal, e que depois ganhou força nos anos seguintes, a Invocação do Mal, vários outros filmes que traziam de volta essa casa assombrada pro centro do filme, apareceram também. Então, filme legal que você assistirá daqui a pouco. Eu não tô pronta. Eu tenho pensado muito nisso. Deus que me perdoe. Agora partindo para indicações que mais de 2 pessoas mandaram, e eu acho que esse é um bom exemplo do que a gente tá virando o terror. Hereditário. Bruno Santos, a Bia Falcão e a Vitória Dias falaram de Hereditário. Filmaço. E eu acho que tem uma coisa que é uma receita diferente. Ele não foca no gore, ele não foca no susto, ele foca, tipo, a história é aterrorizante, as coisas que acontecem são atrocidades, sabe? A gente começa ali a ver um terror que começa a brincar com luto, que é algo que a gente não tá acostumado. O psicológico pega muito, né, nas pessoas. E aí, acho que foi antes de Midsommar, né, Hereditário? É o primeiro filme. Do Ari Aster. Então, assim, foi ali que a gente viu, puta... Isso aqui é pra fazer sentir medo mesmo. Porque é isso, a gente já tava acostumado. A gente ia ou pra levar susto ou pra ver gore. Eu acho que Hereditário chega aí pra te falar assim, não, hoje você vai ficar com medo. O que eu gosto do Hereditário e de como o Ari Aster faz filmes de terror é que normalmente em filmes de terror mais tradicionais, você tem uma linha que funciona assim, ó. O filme vai aumentando a tensão, tem um pico de tensão e depois ele desce pra dar uma acalmada pra te preparar pro próximo susto. Então, normalmente, filmes de terror, por exemplo, Invocação do Mal, o James Wan adora fazer isso. São filmes de terror que são montanhas russas, né? São vários picos que você tem de susto, de tensão, de medo e tal. Hereditário, Midsommar... São 2 filmes que eu acho que eles subvertem um pouco isso no sentido de a tensão é crescente do início ao fim. Sim. Não há um momento em que você, tipo, dá uma respirada, sabe? É o tempo inteiro na ponta do sofá, é o tempo inteiro, sabe, balançando a perna, impaciente, tenso, e eu acho que isso é muito pica, e aí eu acho que o lance do Midsommar, do Hereditário, é muito da hora, porque não espere por jumpscares, não vai ter esses jumpscares. Só que assim, ó, no fundo da cena você vê uma silhueta, ou então você ouve lá o barulhinho lá no... quando o cara tá tentando dormir. Nossa, então são coisas que, além de serem sutis, entram na sua mente. Porque você não sabe, ele não joga um jumpscare na sua cara, tipo assim, pá, será que eu tô ouvindo isso que eu tô ouvindo? Ou isso tá na minha mente? Exato. Até como espectador, quando você ouve o barulho, você fala assim, acho que eu tô ficando louco. Sim. Acho que não ouvi. E aí, eu acho que é essa crescente que o Ari Aster traz nos outros filmes também, que eu acho que deixa a galera meio abublé, assim. Tem coisas que eu só percebi na segunda vez que eu assisti Hereditário. Muita gente fala isso, né? Eu só assisti uma vez, porque tá bom. E eu acho que tem essa questão, por exemplo, uma silhueta no escuro é um negócio que você consegue imaginar na vida real. Um barulho distinto no meio da noite é uma parada que acontece na vida real. Sim. Então essas associações fazem o cagaço atingir níveis inacreditáveis enquanto você assiste Hereditário. Sim. Bom, chegando no nosso top 3 agora... Olha lá, estamos no ranking aí final. Paula Fernandes, Heloísa Lisboa e a Tami Airosa falaram O Chamado. Isso é um clássico, né? Um grande clássico ali de que o chamado era, assim, o telefone não podia tocar, que a gente achava que a gente ia morrer em 7 dias. Exato. Né? Samara ia sair da... Depois de assistir, eram 7 dias de tensão. Eram 7 dias de, pelo amor de Deus. E assim, Gen Zs não conseguem alcançar. Não conseguem. Porque Gen Z não atende telefone, né? Exato. Vamos começar por aí, manda uma mensagem. Nunca viu uma fita cassete na vida. Nunca viu uma pessoa saindo da TV. Não. Imagina, o que é isso? Que é isso? Poço? Então eu acho que assim, foi ali uma geração mesmo com muito medo do chamado. Eu lembro de muita gente
da minha sala, e de coisa, falar, meu Deus, uma pessoa me ligou. E gente passando trote nos anos 2000 também, falando que você ia morrer em 7 dias. Já me ligaram uma vez na minha casa, eu atendi e falaram que eu ia morrer em 7 dias. Eu nem tinha visto o filme. Eu lembro que eu saí correndo, a minha mãe tava no banho, e eu pensei, vou matar minha mãe também. Não, foi horrível. Foi horrível, horrível. Fiz um escândalo no meio da casa. Então, assim, só quem viveu esses anos 2000 sabe quanto o chamado foi potente. Foi mesmo. Né? Muita gente com um cagaço enorme de O Chamado. Eu não quero ser o babaca, mas já sendo. O Chamado é um filme que tem a versão original, que é a japonesa, e tem a ocidental. Eu acho a ocidental boa, eu acho legal, é um filme divertido. Mas assista a oriental, porque eu acho que ela tem, tipo, cenas que são mais perturbadoras, assim. Aquelas cenas distintas da fita, sabe? Sei. Elas são um pouco mais assustadoras no original. Então, vale a pena. Se você gostava de O Chamado e nunca viu o original, eu acho que vale a pena assistir. A história não é exatamente igual, então é bem interessante. O Chamado eu só acho que tem um problema ocidental. Quando ele cai naquele lance de precisamos pesquisar para descobrir o que está acontecendo e não sei o que. Eu acho que isso é meio... Os filmes de terror hoje em dia não tem mais isso, já reparou? Esse lance do protagonista tentando descobrir a ameaça e uma solução para bater o monstro. Tipo, meio que caiu um pouco em desuso, porque toda essa pesquisa, ela cria uma suspensão de descrença muito grande, sabe? Né? É muito esquisito. Faz sentido. Em segundo lugar, a Elza Vilon, o Bruno Santos e a Eda Ribeiro, um beijo, Eda, O Exorcista. Olha lá, cara, eu achei que não ia ter tanta gente citando O Exorcista, mas é um filme... Cara, esse aí é um clássico do cinema, tá? Sim. É do cinema. Foge do gênero. É um filme que deveria ter ganhado um Oscar de melhor filme no ano que saiu e só não ganhou pelo preconceito da academia com o gênero. É um filmaço do William Friedkin. Inspirado num caso real, vale a pena citar isso, né? Tem um livro sobre o caso real aí, lançado há não muito tempo pela Dark Side Books aqui, os relatos do Exorcista e tal, bem interessante. E é um clássico, cara. Inovou o cinema na narrativa de terror, inovou o cinema em várias técnicas de efeitos práticos. É um filme que se apoiou em efeitos práticos, então se você assistir hoje em dia... funciona, o cagaço continua o mesmo. E exorcismo, eu acho que é uma parada que, como a gente tem uma população majoritariamente cristã, Sim, eu acho que sempre pega um muito. tema que pega muito, a né? religião, eu acho que ela vem nesses momentos, assim, acho que é um dos grandes fatores, assim. E acho que o que venceu muito na época também, né? Acho que hoje, se Exorcista tivesse sido lançado pela primeira vez hoje, talvez fosse um bom filme de terror, mas que não colocasse tanto medo na galera. Com certeza. Quanto trouxe. E eu acho que, tipo, levando em consideração o nosso público, nos anos 2000 saiu uma versão nova, remasterizada, e que eu acho que era tipo eles tinha até um slogan que era assim, a versão que nunca antes foi vista. Nossa, que você sempre nunca assim, viu né? antes. Era tipo uma versão, tipo um corte do diretor, uma Sei. versão do diretor. Então eu acho que a maioria das pessoas dessa galera que citou deve ter visto essa versão aí, Possível. porque tava em alta na época que Sim. a gente do despertar dos filmes de terror, Sim. aquela coisa junta a galerinha da escola pra ver filme de terror, sabe? Falando em juntar a galerinha, o nosso primeiro, e eu fiquei surpresa, tá? Com esse título aqui. Eu não achei que ia ser o que as pessoas iam ter mais medo. O Gustavo Baleira, a Thaís Cavalcante, o Lucas Alves, a Alice e o Jonathan Lorenzetto falaram Atividade Paranormal. Olha aí. Esse, de acordo com o nosso data opinião que ninguém pediu, é o filme que a galera mais sentia medo. E eu preciso dizer que eu fui no cinema. Eu também. Arrastada. Porque uma amiga minha queria muito beijar na boca de outro amigo meu. Ótimo filme. Pra Claro, boca, né? Tive que sentar na primeira fileira do cinema, porque era na época que não tinha lugar pra... Eu acho que, sei lá, tinha uns 12 anos quando lançou Atividade Paranormal. Nem sei de que ano que é. Eu acho que deve ser de 2008, 2009. Ah, não, então eu já tinha aí. bem 14 anos. É porque eu sempre tive muito medo, né? E eu não senti medo. Não tive medo nenhum de Atividade Paranormal. Sério? Eu não lembro das cenas. Aham. Não posso te dizer que eu lembro. Mas lembro que eu não senti medo. Eu lembro que eu saí, tipo assim, é mesmo? Cara, eu acho que Atividade Paranormal é um filme que
ou você ama ou você odeia, sabe? Eu tenho essa sensação. Eu acho que muitas pessoas têm muito cagaço tiveram muito cagaço desse filme quando assistiram, porque o filme vendia a ideia de que era baseado em fatos reais. Que era tudo aquilo que tinha de fato acontecido. Sim. Então eu acho que isso, assim como Bruxa de Blair, esse filme é um sucessor do Bruxa de Blair, Sim, assim, sim. sabe? É outro filme que fez uma bilheteria absurda, que teve eu acho que o budget desse filme foi, sei lá, $50 mil. Tipo, foi gravado muito rápido. E eles usaram as mesmas estratégias da Bruxa de Blair. Os atores têm o mesmo nome dos atores. Então, tipo, se você pesquisasse, pegaram atores Não tão conhecidos. não tão conhecidos. Várias estratégias que Bruxa de Blair utilizou. Fez um sucesso inacreditável de bilheteria, e o que pegava, eu acho que era justamente isso. A premissa de ser baseado em fatos reais. Eu acho um filme de terror muito bom, cara. Ele tem bons sustos. Eu acho que a história prende o espectador. Sim. Aquele lance de você ficar esperando a câmera acelerando durante a noite, esperando Sim. acontecer alguma coisa, é bem assustador. E eu sei que algumas pessoas não gostam justamente por essa quebra de expectativa do tipo, não acontece quase nada. Sim. Mas se você vendesse esse filme sendo baseado em fatos reais e botasse um bonecão de posto lá em também forma de acho. capeta, Eu também acho. cara, não ia engajar, entendeu? Sim, sim. Porque ia ficar tosco, ia ficar Sim. fake. Então eu acho que o filme fez muito bem esse trabalho Concordo. de, tipo, tentar trazer a parada pra realidade. Qual é a diferença das cenas de atividade paranormal pra qualquer um desses vídeos que viraliza no TikTok de assombração e tal? Então, tipo, eu acho que eles mandaram muito bem, assim, com essas decisões. E o final, eu acho então, aí o final eu acho que ele quebra um pouco a expectativa. Porque aí de fatos aparece, reais. né? Porque aí tem lá a mina ficando possuída e tal, dando spoiler do final do filme, mas enfim, foda-se. Assiste porque vale a pena. Tem muitas continuações, né? Sim, inclusive, muitas. a última... Paródia, enfim. A última continuação saiu recentemente, entrou recentemente na Netflix, que já é uma parada que já sai da história original. Mas a história original teve várias continuações ali, puxando a mesma história e tal. Eu acho que tem duas continuações que eu acho que vale muito a pena. Acho que o Atividade Paranormal 2 é um filme legal. E tem um que ele é tipo um prequel do Atividade Paranormal, que ele conta a história da Kate criança. Esse aí, cara, eu acho que ele é até melhor como filme de terror do que o primeiro Atividade Paranormal. Vale a pena assistir também. O resto é o resto, não vale a pena. Mas, cara, eu acho razoável esse filme estar em primeiro lugar. Sério? Na indicação das pessoas. Eu acho do nosso Data Marcela, do nosso Data Opinião que ninguém pediu, eu acho que faz sentido pela idade do nosso público também. E pelo impacto que o filme teve, Sim. cara. Foi um filme que marcou a época. Mas eu achei que o chamado ia ser mais. Eu também achei. Achei que o chamado ia ser mais. O chamado ia aparecer mais. Tem algum filme aí que você sentiu falta nessa lista? Jogos Mortais. Verdade. Acho que as pessoas, elas não têm tanto medo de gore, né? Quanto... Então não é medo, deve dar uma afliçãozinha, né? Porque eu fico pensando, assim, nos filmes que eram muito famosos na época que eu era adolescente, sabe? E Jogos Mortais era tipo assim, eu sobrevivi aos Jogos Mortais. A galera tinha quase camiseta, sabe? Então eu acho que... Um que eu achei que ia aparecer... desculpa aí. Não, pode falar, é só isso mesmo. Um que eu achei que ia aparecer, que não apareceu nenhuma vez, foi A Casa de Cera. A Casa de Cera, sim. Eu achei que Grande ia pelo Paris menos Hilton. aparecer. Sim. E outros clássicos que eu achei que iam aparecer também, que não apareceram, né? Tipo... Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 até que não, mas... Pânico. O Iluminado... Mas eu acho que Pânico. o Iluminado é meio Sacolinha do Mubi. Talvez. Eu acho que é uma geração um pouco mais antiga que a nossa, quando ele fez muito sucesso. É um pouco Sacolinha do Mubi, mas... Qual que é outro que você falou? Não, Pânico, você repetiu de mim? Eu achei que Pânico ia aparecer. E sabe que a galera morria de medo? Sexto Sentido. É verdade. Alguém que me citou um que a gente colocou aqui falou de Sexto Sentido também, mas realmente deveria ter aparecido mais aí. Outro ótimo filme, assista o Sexto Sentido, muito bom filme. É isso, gente. Se você quiser uma lista, então, de filmes pra você assistir esse mês, tá aí os filmes que as pessoas mais sentiram medo. Deve assistir? Não
Não sei, mas como eu mesma daqui a Assiste, pouco assiste. vou mandar uma invocação do mal, sei lá, se eu vou sofrer, você sofre também, né? Exato. É isso. Assiste aí e não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi o filme que mais te deu medo. Se não tiver, especialmente se não tiver nessa lista aqui, Sim. conta pra gente que a gente quer saber, beleza? Um abração aí, até a próxima. Até.